E aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, classe de professores, né? Bem-vindo você que é professor da Escola Sabatina e participa da nossa classe, todo sábado, 13h, fica disponível a lição para você a semana inteira. Compartilha o nosso link com outras pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E você que não é professor nem professora, mas que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar a lição, a gente está estudando Deuteronômio à luz da verdade presente. Tá bom? Está encontrando a verdade presente dentro do livro de Deuteronômio. E a gente tem de volta aqui conosco esse trio especial, né? O Alisson, Tiago e Tonasso. Bem-vindo aí, gente. Nós vamos começar o estudo da lição e vou pedir, por favor, para o Tiago orar conosco. Vamos então. Bom Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado e por nos conduzir até a tua palavra mais uma vez nesse momento. Que teu Espírito nos use, que nos ensine, nos instrua e que aquilo que o Senhor quer nos ensinar seja aprendido por nós e seja retido também no nosso coração e praticado através das nossas atitudes e decisões que temos que tomar. Pedimos pela tua bênção e condução por Jesus. Amém. Amém. Bom, só lembrando você, né, você que gosta de assistir o programa quando é lançado o link aí, no sábado, 13h, participa com a gente, coloca a sua opinião, aquilo que você pensa também, e isso vai ficar registrado, vai fazer parte do que é a lição que nós estamos apresentando, tá bom? Vamos começar então, nós estamos na lição 8 e escolham a vida, é o título da nossa lição, e quem vai fazer para nós essa introdução é o Tiago. Vamos lá, Tiago, sábado e domingo contigo. Vai lá, Tiago. Na verdade, vai lá Tonasso, que é com ele, esse daí, pastor. Mas eu me sinto muito feliz, mas me sinto pequeno ao pensar em tomar o lugar do Tonasso nesse momento. Eu ia começar com uma música. Por isso que ele falou, vai lá, Tiago. Mas a música que eu me lembro dessa lição, o Novo Tom gravou uma música que é Preto no Branco, é o nome da música, né? Preto no Branco. A vida é um jogo. Ele começa a dizer, se perde ou se ganha, não há meio termo. Então ele vai trabalhar a poesia nessa linha de que existe uma escolha a ser feita na vida. E a lição dessa semana, você professor, você aluno, você que acompanha a gente aí no YouTube, na rede social e está acompanhando essa jornada aí de Deuteronômio, já estamos em Deuteronômio lá, praticamente capítulo 30, onde vai se introduzir esse conceito, então, de bênçãos e maldições, né? Depois nós vamos trabalhar um pouco disso aí durante a semana, essa semana, né? Revisar um pouco isso. Mas o texto começa já aqui, eu vou ler o texto áureo, né? Porque eu sou da geração que decorava-se, né? O verso áureo, né? Não sei se vocês são dessa geração, mas eu então sou fala da de cor, então fala de cor essa. De cor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho. Brincadeira, tô lendo aqui no cantinho do olho. Diz assim, ó, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Deuteronômio 30, verso 19. Na minha época, quem decorava o texto áureo, né, o texto para memorizar, ganhava uma estrelinha, ganhava lá um brinde, e no final a gente trocava no 13º sábado por algum prêmio, algum chocolate, né, alguma coisa saudável para comer. Então, eu não sei se você é essa pessoa, mas a lição fala sobre isso, né, sobre fazer boas escolhas e fazer a escolha da vida. A ideia da lição de sábado, na verdade, é só uma referência ali a uma história de alguém que tentou se manter vivo para sempre, tentando congelar ali o próprio cérebro, né? E achando que no futuro uma máquina poderia religar esse cérebro, ela poderia viver numa máquina, né? E é uma brincadeira séria, viu, pastor? Porque hoje em dia eu estou vendo isso aí, na revolução genética que a gente está passando, biogenética, existem essas probabilidades aí de pessoas tentarem se religar seus sentimentos, sinapses e conexões a máquinas para viver para sempre. Inteligência artificial tem a ver com isso também, no sentido de que combinar de tamanha forma os robôs e as pessoas que você se torne um só. Para quê? Para a eterna vontade do ser humano de nunca morrer, né? Para ser eternamente jovem, para viver para sempre. A gente vai tentar de tudo para tentar viver para sempre. E essa lição vai introduzir dizendo o seguinte, para viver para sempre.
Você foi criado para viver para sempre. Mas existe uma escolha se você deseja ou não viver para sempre com Deus. E a lição de domingo, ela vai começar com essa introdução falando sobre a árvore da vida, né, que é um símbolo maravilhoso, um símbolo muito criativo de Deus, na verdade, didático de Deus, para mostrar para a gente o quanto a vida pode ser abençoada quando você tem acesso a essa árvore, quando você pode comer desse fruto. Então a gente volta lá para o Gênesis, quando Deus fala assim, olha, vocês vão poder comer de todas as árvores, né? Então aqui já vem a primeira pergunta, se os pais da nossa humanidade, né, Adão e Eva, poderiam já comer da árvore da vida. Então alguns comentaristas vão dizer que eles tinham acesso à árvore da vida sim, eles já comiam desse fruto. Outros vão dizer que talvez Deus estava dando esse acesso simbólico a eles, para eles comerem então e saberem que toda vez que comessem dependiam de Deus para viver, que para mim faz muito sentido, né? Quando você diz assim, você vai comer para viver para sempre, ou seja, toda vez que você comer desse fruto, você vai lembrar que a vida não está em você e não é sua. Você precisa de um fruto, de um acesso a uma outra fonte de vida para poder viver. Então eles tinham esse acesso ao fruto da árvore da vida para comer e poder viver. Essa Isso aí tem tudo a ver com a videira, né? Que Jesus fala, né? Eu sou a videira e tal, né? Como é que é, pastor? Desculpa, eu não tinha. Isso aí tem tudo a ver com a figura da videira. Exato, Jesus diz, eu sou a a videira. figura da videira no Novo Testamento, João 15, né? Ele vai dizer que quem está conectado à videira, ele tem vida e dá frutos, né? E aí quem está desconectado, ou seja, se não dá fruto, ele vai cortar. Então essa ideia agrícola, essa ideia da natureza, não vem na fala de Jesus apenas no Novo Testamento, mas está em toda a Bíblia, principalmente porque a gente foi criado na natureza e criado dentro de um jardim. Então a árvore da vida, ela vem trazendo, na verdade, o simbolismo de uma decisão, simbolismo de uma escolha, que a lição vai perpassar o tempo todo aqui, fazendo menção a essa escolha, uma escolha que tem a ver com dependência de Deus. Então, o tema para mim dessa semana, para introduzir, é eu quero depender de Deus. Então, dois temas se levantam aqui, dependência e liberdade, tá? Então, é muito importante você compreender o conceito de liberdade, de escolha na Bíblia. Deus cria seres livres, todo mundo já estudou isso, todo mundo lembra-se disso, mas é importante saber o quanto o ser humano é livre para fazer escolhas dentro de um limite de Deus. Por que eu digo isso? Quando o ser humano escolheu não obedecer a Deus ou não ouvir a voz de Deus, foi-lhe tirada uma escolha. Qual era essa escolha? Você se lembra? Davi, aliás, desculpe, meu pai, o Adão, eu ia falar de Davi. Adão é proibido com Eva de tocar na árvore, de pegar no fruto. Eles são proibidos de ter agora, eles perderam o poder dessa escolha, ou seja, a sentença é, você é pó e ao pó voltarás, ou seja, eles não têm mais acesso ao fruto da árvore da vida. E é curioso você pensar nisso, porque no final da história, em Apocalipse, eu vou fazer uma introdução aqui para deixar meus amigos conduzirem isso aí, Apocalipse 2,7 vai dizer o seguinte, quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor eu vou dar de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Ou seja, a árvore da vida, ela começa como símbolo primário no Éden, da decisão de você querer estar ao lado de Deus e ter acesso à vida eterna, e ela termina em Apocalipse lá, dizendo que essa árvore volta para o meio da cidade de Deus, do paraíso de Deus, para você voltar a ter acesso a ela. Isso é uma baita metáfora para a gente começar essa lição dessa semana, pensando o seguinte, Deus cria seres livres, coloca um símbolo que representa a escolha pela vida eterna, você já tem acesso à vida eterna, se você continuar escolhendo comer desse fruto. Como os pais pecam, nossos pais pecam e não tem mais acesso ao fruto, Deus mostra que no final da história, essa árvore volta para o meio do paraíso para que todos nós que cremos, que temos relacionamento com Deus, possamos ter acesso de novo a essa árvore da vida, a esse fruto de vida eterna. E eu quero destacar uma coisinha para terminar minha fala inicial aqui, para abrir as conversas. Quando a gente fala de liberdade, dá a impressão que, a gente citou isso lá na lição, eu lembro da lição 2, pastor, que a gente gravou, sobre o juízo de Deus, a gente conversou sobre o juízo de Deus, dá a impressão que Deus dá a liberdade, mas ele quer, porque quer matar quem não aceita a Deus, né? Olha, eu vou matar você se você não me aceitar. A gente ouve muito essa fala no cristianismo, né? Se você não crer em Deus, não aceitá-lo, você vai para o inferno, né? E a gente ouve isso aí na cultura popular, no senso comum. Quem não aceitar vai morrer para sempre, vai para o inferno. E aqui a árvore da vida, ela traz um outro símbolo, né? É a liberdade de você poder escolher viver para sempre e não morrer para sempre.
Você não quer ser assassinado por Deus, morto por Deus num juízo. Você pode viver. Você tem a escolha de poder viver. Ou seja, Deus não vai matar apenas você que não aceita. Não, é que você deixou de escolher comer desse fruto. Ou seja, eu já ouvi o pastor Fernando Iglesias fazendo uma metáfora aí muito simples do tipo, você está conectado num carregador ali, e se você desconecta do carregador, simplesmente a bateria uma hora vai acabar. É literalmente isso que Deus está dizendo. Se você quiser continuar conectado, é simples. Você vai ter acesso a essa árvore. Agora, se você não quiser, não sou eu que vou te matar. É que sem a conexão da árvore, você mesmo vai ter escolhido se esvair dessa energia vital que é a vida de Deus, ou seja, que é a vida do Espírito Santo, a vida de Deus habitando em você, a vida eterna. Então, eu diria para vocês o seguinte, para começar essa lição. Deus é justo, cria seres livres e dá poder de escolha para esses seres. Poder de escolhas. Então, a árvore da vida é o maior símbolo da nossa escolha permanente aí. Desde o jardim até o Apocalipse, a gente pode comer de um fruto que nos mantém vivos para sempre. Agora, a partir daí, como é que Deus vai se relacionar com as nossas decisões diárias? Como é que essa escolha se manifesta na sua vida? Vamos falar um pouco disso, então, a partir de agora. Valeu, gente. Algum comentário a respeito disso ou passamos para segunda-feira? Só queria fazer um comentário a respeito disso que eu falei mesmo. Você fala e comenta ainda. Isso, é isso aí. É tipo aquele narrador, né? Que tá narrando o jogo, fala, olha lá, a bola bateu, e aí, o que você acha? Fala, bom, eu mesmo acho que foi incrível esse lance, mas é quase isso que eu diria. Não, eu diria o seguinte, pastor, que é tão interessante essa questão da árvore da vida, eu esqueci de comentar, que várias culturas têm a tradição da árvore da vida, né? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai entender que várias culturas que são consideradas pagãs na Bíblia, egípcios e outros povos, tinham essa árvore como um símbolo, né? Que traz aí um pouco dessa alusão da história original do Éden, né? Que vai se encontrando eco e vai reverberando em outras tradições religiosas e culturais. Mas essa árvore é símbolo para muitas nações de que existe um fruto que traz vida eterna. Não é só na Bíblia, né? Só para curiosidade. Beleza, por que essa árvore aparece lá no Apocalipse de novo? É porque nós não somos eternos por nós mesmos, a gente depende de Deus, né? Pecado é desligar, é separação, né? E a vida eterna é conectar de novo ou depender de Deus o tempo todo para ter essa vida eterna. Por isso que a árvore aparece lá de novo, porque de novo a gente vai entender que precisamos estar conectados com Deus o tempo todo para continuar sendo eternos. É isso. Vamos para segunda-feira? Vamos lá, pastor. Vamos lá, Alisson. E segunda-feira o tema é sem meio termo. Eu lembro, né, na verdade, começar recordando aqui de um escritor onde ele diz assim, né, e aí ecoa o que o pastor Tonasso falou, né? Ele diz que tentar viver sem Deus é como se um peixe pedisse para viver fora da água. Né? Como se o peixe dissesse assim, não, eu não quero mais viver dentro aqui do aquário, eu não quero mais viver no mar, eu desejo liberdade. Só que o desejo da liberdade, ele já pressupõe a morte, porque ele não conseguiria, então, sobreviver ali fora do mar, fora da água, que gera oxigênio para ele. Então, é disso que vai tratar aqui a lição de segunda-feira, sem meio termo. Né? Ele vai dizer aqui que não existe um ponto em que nós temos neutralidade. Existe uma batalha espiritual, existe uma realidade e uma luta pelo trono da nossa mente, do nosso coração, e uma indecisão já é uma decisão ao lado do mal. Então, é disso que a lição vai tratar aqui. Eu gostaria de relembrar aqui e falar um pouco sobre Deuteronômio, o capítulo 30, o verso 19. Eu gosto muito desse verso aqui, e eu vou reler ele aqui, diz assim, né? Os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, de que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa frase aqui, escolhe, pois, a vida para que vivas, para mim isso chama muita atenção, porque é óbvio, né? E aqui nós chegamos ali é o último discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. Então, Moisés, ele estrutura o livro ali em 4 grandes discursos, e agora esse último discurso, ele vai fazer justamente a aliança, o pacto, ele vai fazer a exortação ao povo, né? Ele diz assim, escolhe, pois, a vida. Gente, não é óbvio, né? Depois de ter visto tudo, travessia do mar, repetidas as palavras, Moisés, os milagres que Deus fez no meio deles, o maná que caiu, né? O bordão de Arão que floresceu, não seria óbvio? Olha, vamos obedecer.
mas não era tão óbvio, né? O Senhor diz assim, escolham, o Senhor, ele fala o que deveria ser óbvio. Depois de tudo isso, depois de todas essas rememorações, escolhe a vida para que você viva. É interessante que o Senhor ele fala isso e o Senhor já tem a presciência, ele já sabia que o povo iria desobedecer. Ainda assim, ele faz mais uma exortação: escolham, pois, a vida para que vivam. A ideia aqui é de que, fora da obediência, a obediência é esse muro, a obediência é essa cerca que nos assegura salvação, segurança, e não só segurança e salvação, melhor dito, segurança espiritual, né? Salvação espiritual e segurança. Lá no livro de Números, perdão, no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 23, lá é dito assim que o salário do pecado é a morte. É um texto utilizado aqui na lição de segunda-feira. E sempre que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, alguma coisa morre, né? É uma situação familiar, é a perda da saúde, é a perda da paz. Sempre que nós não fazemos a vontade de Deus, algo morre, algo se desgasta, algo não funciona como deveria. E esse aqui, sem meio termo, é o que o autor aqui, é o que o livro de Deuteronômio aqui nos recorda, né? É o que Moisés ele está recordando aqui ao povo de Israel. Olha, não existe meio termo. Ou vocês obedecem, e a obediência a Deus ela vai proteger vocês, ou vocês desobedecem. E aí, as pragas vão alcançar vocês. Legal. Quando fala assim de sem meio termo, né? Eu me lembro do chamado de Jeremias, e que serve para nós todos, né? Embora a gente nasça no mundo de pecado e com propensão ao pecado, Deus escolheu todo mundo. Ele escolheu, mas a gente tem que dar essa contrapartida, né? Quando diz assim, nós temos que nos posicionar, quer dizer que nesse grande conflito não tem arquibancada. Ou a gente é de um exército ou de outro. Aliás, quando a gente já nasce com o uniforme do exército de Deus. A gente tem que escolher se desvencilhar dele, ou seja, Deus dá todas as condições, através do toque do Espírito, mesmo que a pessoa nem conheça a Bíblia, mas de segui-lo e de servi-lo. Eu gosto muito de Romanos 2, onde Paulo diz assim que existem gentios que, sem conhecer a lei, seguem a lei e que com isso eles dão testemunho da existência de Deus. Ou seja, Deus colocou em todo lugar pessoas que não conhecem a lei de Deus, não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, mas Deus deu essa condição para eles. Agora, aí já me remete também diretamente a Laodiceia, né? Porque Deus coloca lá duas temperaturas espirituais, que é o frio, o quente e o frio. E aí ele observa o morno e ele diz assim, isso é uma lástima. É a pior condição na qual você pode estar, porque não tem espaço para o meio termo. E ele diz assim, quem dera você fosse frio ou quente. Lógico que Deus quer que todo mundo seja quente, mas ele coloca o frio como uma opção ainda menos pior do que o morno, né? E eu penso muito nisso, porque como pastor a gente lida com muito jovem que de repente chega à conclusão e diz assim, olha, eu não quero mais seguir Deus, eu não quero mais estar na igreja, eu não quero... Muitos, né? Acontece muito. Adultos também, mas muitos jovens. E aí uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, porque eu estava muito chateado por uma pessoa que saiu, né? Diz assim, não quero mais, eu estou saindo oficialmente, né? E eu estava com o coração muito triste. E esse meu amigo diz assim, é incrível, né? Como a gente ainda prefere um morninho do que um frio, né? E aquilo me chocou muito, sabe? Me chocou muito, porque como ser humano é como se a gente dissesse assim, não, mas o jovem ele está ali, está fazendo isso, não, mas pelo menos ele está dentro da igreja, né? Mas essa não é a opinião de Deus, sabe? Deus diz assim, quem dera. E eu não estou dizendo isso para você falar assim, puxa, só estava precisando desse empurrãozinho para ir para fora, né? É porque o frio é aquilo que está proposto no começo. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção ou a maldição. O frio é quem busca a morte ou a maldição, né? Mas ainda assim Deus diz assim, é mais sincero quem buscou isso. Desculpa aí, eu estou sendo prolixo agora, né? Mas lembrei de um garoto que me procurou, diz assim, pastor, eu queria ser desbatizado. Foi uma experiência única na minha vida, né? E
desbatizado. Pelo menos ele diz assim, eu entendo o compromisso que eu fiz com Jesus e eu não quero andar por aí batizado. Como é que eu faço para desbatizar? E ele estava sendo sincero, era um garoto humilde e sincero. Alguém quer comentar mais uma coisa antes da gente passar para terça-feira? Você desbatizou ele, pastor? Não, eu até imaginei como é que seria a cerimônia, uma coisa do camarada, molhar o camarada todinho e ir lá enxugar, né? Mas não deu para desbatizar. Terça-feira, vamos lá, Tiago? Vamos. A lição de terça traz um pouquinho daquilo que já foi falado, né? Que é essa declaração divina, né? Eu proponho a você vida e morte, bênção e maldição, bem e mal. E pensando naquilo que já foi dito, para a gente não repetir a realidade apenas dessas duas possibilidades, eu acho que vale a pena a gente talvez levar em consideração algumas coisas. Aqui está acontecendo um eco daquilo que já teve no Gênesis, né? Dessa ideia de bem e mal. Tem essa proposta divina, como o pastor Itanás falou, né? Que Deus ele coloca a liberdade, ele é um Deus justo e coloca a liberdade, dá o direito das pessoas escolherem, ele não coloca uma coisa no meio do caminho, mas existe uma recomendação divina, né? Eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição, escolham, pois, a vida. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante, pastor, porque a gente às vezes tem uma tendência a olhar isso de uma forma extremamente objetiva. Eu escolhi vida. E aí, pensando naquilo que o pastor Alisson falou, não é uma escolha simplesmente de desejo, eu quero viver. Se você for perguntar para as pessoas se elas querem viver ou morrer, se elas querem coisas boas ou coisas ruins, elas vão, obviamente, optar pelo bem, optar pela vida. Mas essa escolha, ela passa por desejar, então, essa conexão lá, né, o Tonás falou no começo, essa conexão de se manter conectado. Mas quando eu falo da subjetividade dessa questão, é para a gente não entrar em um lugar de achar que eu sou capaz de determinar claramente o que o outro está escolhendo também, né? Porque quando, por exemplo, fala assim, essa coisa voltando nessa ideia da Laodiceia, né, a gente vive querendo indicar quem é morno, quem é frio, quem é quente. Essa escolha desse indivíduo, Deus está falando, olha, eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Essa escolha, além dela precisar ser repetida, ela não é definitiva, eu escolhi vida, pronto, acabou. Além dela ser repetida, ela se dá muito no coração. Ela existe uma expressão externa através da obediência, mas ela é algo que apenas Deus pode aferir. Quem pode medir quem está escolhendo bênção e maldição em vida e morte é Deus. Essa vida que ele propõe, é interessante pensar que essa vida é uma vida que começa aqui, hoje. Começa hoje nas minhas decisões. E essa morte, de alguma maneira, também começa aqui. Mas não dá para ler objetivamente isso. Porque, por exemplo, a gente às vezes tem uma tendência de ignorar algo muito importante que tem no texto bíblico, que muita gente que escolheu a vida passou por circunstâncias de vale de sombra e morte. Não dá para a gente colocar as coisas de, não, quem escolhe o bem, eu escolho o bem, então coisas boas vão acontecer. Eu escolho a bênção, então a bênção virá. Eu escolho a vida, então... Não é nesse campo de prova que se dá. Não é nesse lugar que se dá a comprovação de que a escolha foi de vida, que a escolha foi de bem. E quando Deus diz, olha, eu escolho para vocês, eu proponho isso para vocês, eu estou propondo essa escolha e não é algo... Eu acho que vale a pena... O que eu quero salientar é que não é uma decisão definitiva, eu escolho agora e está escolhido, pronto, não nada mais vai mudar. É uma escolha a ser renovada, essa escolha de vida é constante. Essa escolha de vida e de morte, apesar de eu começar a viver essa escolha, porque essa escolha de vida é viver conectado com Deus que é vida, a escolha de morte é desconectar dele. Essa conexão, essa desconexão, ela não é comprovada, ela não pode ser provada simplesmente por coisas boas que acontecem ou por coisas ruins que acontecem. Não dá para a gente levar para esse lugar, até porque o povo, por vezes, vai escolher se desconectar de Deus e nem por isso sofrerá
juízos enormes. É claro que a gente percebe as consequências do pecado, mas se a gente olhar para a nossa volta, se a gente olhar para a nossa própria vida, quantos dias eu não acordei, eu não amanheci, não escolhi a vida e nem por isso morri, nem por isso o dia foi ruim. E quantos dias no começo do dia eu me conectei com Deus, escolhi a vida e o dia não foi tão feliz quanto era, porque não é nas rotinas que existem a prova de que a vida foi escolhida ou de que a morte foi escolhida. Então, ao pensar nisso, a nossa liberdade de vida e de morte, de pensar em vida e morte como sendo essa conexão, o que a gente escolhe diariamente, repetidamente, o que a gente pode escolher é viver nessa conexão com Deus. É viver conectado à vida, é viver conectado ao bem. Até porque, quando Deus está propondo isso, ele não está propondo duas maneiras de vida. Ele está propondo duas relações, porque não há vida e morte simplesmente como elementos. A vida está nele, o bem está nele, a bênção está nele. Então, essa proposta divina, o que Deus está propondo para a gente é que esse lado do grande conflito não é apenas uma expressão ou apenas um alinhamento de comportamento. É essa conexão com ele que é a vida. É essa conexão com ele que é o bem. Então, é isso que está diante da gente. Quanto a ser abençoado materialmente ou não, né? Jesus contou a parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Mas nem todo filho pródigo ele vai no fundo do poço e come comida de porco. Eu gosto de dizer que talvez o mais complexo, o pior que pode acontecer com o filho pródigo é não ter que comer comida de porco. Tem muitos que não comem. O jovem rico, por exemplo, rejeitou Jesus e ele continuou sendo rico, né? Não teve nenhum tipo de perda material para ele, né? E então, assim, realmente não é nesse campo de batalha que a coisa acontece, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, nós comenta e já passamos para quarta-feira. O mandamento não é muito difícil, é o que disse o autor aqui, concorda? Pastor, eu concordo. Eu acho que aqui, quarta-feira, fala do cerne da nossa religiosidade, do nosso caminho espiritual, da nossa peregrinação aí, em tentar agradar a Deus, né? Em tentar viver uma vida de obediência. Basicamente, o autor aqui na quarta-feira ele vai fazer, né, um remember aí das bênçãos que Deus coloca quando a gente vive em obediência a Ele, né? E já foi dito agora, explicado, que a bênção não está apenas em nada que Ele possa oferecer, mas no próprio Deus. Deus é a própria bênção e é aquilo que Ele dá, então sempre eu considero como um plus, né? Porque o fato da presença dele ir conosco é suficiente para a gente continuar caminhando. Mas aqui ele vai entrar num assunto interessante, que é como é que a gente acessa essa linguagem de obediência, como é que a gente, né, traduz essa obediência. E eu costumo separar aqui, para ser um pouco mais didático, alguns pontos aqui, para que você que está estudando a lição possa se lembrar, até marcar aí como um insight, né? De repente, você que vai estudar aí com a sua classe, você que vai participar amanhã, eu vou destacar 3 pontos bem rapidinhos aqui em relação a essa fala da quarta-feira. Eu quero ler só apenas um texto que está aqui em Deuteronômio 30, 11 a 14, né? Que é o texto-chave aqui da quarta-feira. E Deuteronômio 30, 11 a 14, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, aqui, ó. Este mandamento, né, escolha entre a vida e a morte, este mandamento que hoje lhes dou, não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance, tá? É Deus quem diz isso. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que a gente possa ouvir e obedecer. E também não está guardado além do mar, tão distante, que vocês tenham de perguntar quem atravessará o mar a fim de trazer esse mandamento para nós, para a gente poder ouvir e obedecer. Aí o verso 14 traz uma verdade linda. Não, a mensagem está bem perto, está nos seus lábios, no seu coração, para que vocês possam obedecer. Eu gosto desse texto, ele é poético, ele é bonito. A obediência e esse mandamento, ele não está acima dos céus e nem além mar, ele está dentro de você. Essa é uma perspectiva muito bonita e eu vou destacar os 3 pontos que eu prometi para você. O primeiro é o seguinte, a possibilidade da gente obedecer a Deus vem do próprio Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A possibilidade de nós obedecermos é o agir de Deus já em nós.
Para isso, eu poderia usar vários textos bíblicos. Paulo, por exemplo, dizendo que é do Espírito Santo que vem sobre nós o querer, né? O querer, o desejar uma nova natureza, o desejar viver e pensar em coisas do alto. É do Espírito esse agir. Então, não se iluda, né? Achando que você acorda com desejos e pulsões naturais para servir a Deus e acorda querendo abandonar seu pecado porque você é uma boa pessoa. Não se iluda com isso. A possibilidade de você acordar e querer ser um ser humano mais parecido com Jesus é o agir do Espírito Santo sobre você que te dá o querer. Então, a primeira verdade é que a obediência que Deus promete aqui não está longe, não está para fora, né? Ela habita, ela age em você através de uma obra espiritual. Então, primeiro ponto, a obediência é espiritual e é um presente divino para você. A obediência é um presente divino, uma possibilidade de Deus que Ele está te dando de obedecer. Segundo ponto, importante, a obediência, como o texto diz, é um processo interior, né, que se traduz no exterior. Isso é muito importante você aprender. Quem está assistindo essa lição, quem é professor, quem é aluno, que já tentou vencer o pecado, né? Já tentou vencer o pecado aí fala assim, não, você tem que parar de ir em tal lugar, tem que parar de ver tal coisa. Sim, é muito importante esmurrar o próprio corpo, cuidar das janelas da alma, pensar em coisas boas. Tudo isso a Bíblia que recomenda, não sou eu, não é Paulo, é a Bíblia inteira que recomenda para você cuidar do que você faz, onde você vai, o que você ouve. Tudo isso tem influência sobre a sua natureza. Só que Jesus sempre falou, é do coração que procede as fontes da vida, é do coração que procede impureza, adultério, vingança, ódio, é do coração, é de lá de dentro que pulsa essas coisas. Então você tenta corrigir fora, quem está aqui assistindo essa lição já tentou corrigir algo fora, você já descobriu que não é fácil, né? O processo de tentar de fora para dentro trazer obediência para o coração. Porque geralmente a gente falha no processo e descobre que falta um montão de coisa interior para a gente poder, então, purificar ainda, poder ser restaurado. Então, o segundo ponto aqui ela não é só espiritual e é Deus que dá, mas é um processo que acontece dentro de você, para que se traduza fora de você. Você pode lutar muito por fora, mas por dentro só quem pode agir é o Espírito Santo de Deus. Então, é um processo interior, de cura interior, de restauração interior. Eu vou dar uma palavra aqui nova, né, para você, de ressurreição interior. É um processo de ressurreição de um coração novo, é um novo coração, uma nova natureza. Não são só novos hábitos, tá? A gente não aprende novos hábitos apenas. Quem aqui já tentou, eu brinco, né? O pastor Fernando vai me entender agora. Eu falo assim, camarada começa uma dieta, como eu comecei aí um processo saudável aí na pandemia, e aí eu perdi lá quase 25 quilos. E aí, nossa, caminhando todo dia, comendo bem e tal. E eu percebi que poucos dias sem colocar energia nisso, eu fui cedendo aqui, cedia ali, cedia aqui. Eu me lembro que eu brinco sempre com isso, né? Eu olho para um pudim, né? E aí o pastor Fernando vai me entender agora, porque eu sei que ele gosta de pudim também. Eu olho para um pudim, eu falo assim, cara, se eu não tenho força, muitas vezes, para vencer esse pedaço de pudim aqui, ele ganha de mim, que dirá a natureza pecaminosa, que dirá os seus pecados. Então, pare de se iludir, né? Se você não vence o pudim, como é que você vai vencer o pecado? Então, assim, a vitória sobre o pecado é uma vitória que foi dada na cruz de Cristo e é dada pelo poder do Espírito. De novo, espiritualmente, é um presente dele e acontece dentro de você. Se o coração não for novo e purificado, você não atinge esse nirvana aí, podendo se isolar do mundo, quebrando o celular, desligando as coisas, parando de comer as coisas. Tudo isso é muito importante, mas não muda o que está dentro de você. A transformação vem do Espírito. E terceiro ponto sobre essa obediência é que a obediência ela é fruto de gratidão e amor. Obediência é relacionamento. É fruto de quem é agradecido por essa obra que já acontece em você, que já foi dada a você. E aí eu vou usar uma brincadeira que o pastor Fernando colocou aqui, né? O menino queria se desbatizar, não é verdade? Então, você que quer obedecer, você não tem que mudar para obedecer. Ouve o que eu vou falar agora. Ouve o que eu vou falar agora com carinho. Você não tem que mudar para obedecer. Você tem que desmudar. Como assim desmudar? Estou brincando por causa do desbatismo aí, né? Por que desmudar? É porque Deus já te deu uma natureza nova. Deus ele tem em você um filho e uma filha amada que nasceu para ser como Jesus. Ele já te deu um DNA espiritual, ele derrama sobre você o querer, ele efetua em você, ele sopra em você vida, ele testifica no seu coração, ele te dá poder para vencer o pecado, ele te revela o que é pecado, o que é juízo, o que é justiça, né? O Espírito que revela isso para você.
ele traduz e te convence do caminho, do pecado, ele intercede por você. Ou seja, há uma obra da Trindade sendo feita em você o tempo todo. E por que eu falo que você tem que desmudar? Porque, na verdade, já tem aí dentro de você um espírito agindo. Então, você tem que parar de achar assim, puxa, eu tenho que mudar tudo para que o espírito viva em mim. Não, o espírito, se você parar e deixar o espírito trabalhar em você, você consegue, talvez, descansar mais no cuidado do Pai e ter menos vontade de desobedecer. Eu vou dar um exemplo. Quanto mais satisfeito você está na presença de Deus, quanto mais cheio do Espírito, ou seja, satisfeito na alegria do Espírito Santo, andando com ele, menos pulsões para outras alegrias você vai ter. Então, o teu foco, teu objetivo, não é lutar contra os prazeres de fora, mas é lutar para ter prazer na consciência de que você está com Jesus vivendo com o Espírito Santo. Quando você luta para ter esse prazer e vive esse prazer, os outros prazeres perdem o sentido. Então, por isso eu digo que é um fruto de gratidão, é um fruto de relacionamento, é um fruto de amor. Eu obedeço não porque eu vou ser abençoado, eu obedeço porque eu vivo no Espírito, eu obedeço porque ele vive em mim, ele já me deu essa natureza, ele vai já me desmudando para eu ser quem eu fui chamado para ser. Por isso que ele te desmuda, para você ser a imagem de Jesus que já está aí em você. Você já foi criado em mais semelhança de Deus. Deu para entender? Você não tem que mudar para ser igual a Jesus, você tem que desmudar, você já foi feito para ser igual a Jesus. Então, meu resumo aqui para vocês é o seguinte: a obediência do povo, ela estava perto, porque estava dentro, não estava fora. E você, eu vou até falar, eu estava olhando aqui na minha biblioteca, eu lembrei de um livrinho. Fica uma dica de leitura. Eu vou pegar aqui, ó, ao vivo, para você. Está na minha biblioteca aqui, ó, esse livro, ó. 95 teses sobre justificação pela fé. Né? É uma tese por dia. Você vai ler aí 95 dias, você vai ler 3 meses. E aqui nesse livro, ele tem as teses da obediência, para você aprender sobre obediência. Como é importante você ler esse livro e aprender sobre isso. Eu vou ler algumas teses rapidinho, só para você entender. Olha que legal. A verdadeira obediência é dom de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus. Segundo, a verdadeira obediência vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Já falei disso aqui. A genuína obediência é natural e espontânea, vem apenas mediante relacionamento com Jesus. Aquele que depende de Deus para ter o poder não precisa tentar obedecer a duras penas. Ele teria que se esforçar para não obedecer. A obediência, que é sempre externa, é falsa obediência, é moralismo. Por isso que não dá para ser de fora para dentro. Jesus já avisou os fariseus. Quando conhecemos a Deus como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida vai ser uma existência contínua de obediência. Ou seja, conheça a Deus. Conheça o que já está dentro de você. Conheça o que o Espírito já faz em você. Descanse nisso, como Jesus falou. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque sou eu que carrego com você. Então, pastor Fernando, respondendo sua pergunta, é fácil sim. Sabe o que é difícil? É crer. Difícil é crer que é fácil demais. Difícil é crer que é fácil assim. Difícil é crer que o Espírito Santo age em mim. Eu quero geralmente fazer a obra do Espírito. Então, não caia nesse erro. Que Deus te abençoe a ser um obediente dentro dessa lógica. Fala, querido. Eu tenho 2 coisas para te falar. Uma é uma pergunta, que é a primeira coisa. Posso comentar o que você falou ou você mesmo vai comentar de novo o que você falou? Pastor, eu gostaria de comentar o que eu estou falando. Não brincando, pode falar. É o seguinte, para mim o resumo é simples, a gente tem que lutar a batalha certa. A gente não pode lutar a batalha do fazer, do efetuar, de mudar os hábitos ou as coisas. Essa é a batalha errada. A única batalha que sobra para nós, ou que é a nossa batalha, é a batalha da comunhão e da busca do batismo diário do Espírito, que é a comunhão com Deus, com Jesus, íntima, andar íntimo com Jesus para que Ele possa ir transformando. E essa obra é uma obra de santificação que dura a vida inteira. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que, Tonácio, a nossa amizade termina aqui. Não sou mais seu amigo, porque eu não permiti você falar coisas íntimas minhas, como o fato que eu gosto de pudim. Tá bom? Isso é uma coisa que eu te revelei, não era para revelar. Eu achei que ia ser o contrário o efeito. Achei que você ia falar assim, cara, que legal saber que a gente é tão amigo que você conhece até que eu gosto de pudim. Porque nós já comemos pudim juntos. Eu acho que uma amizade que já comeu pudim juntos pode falar sobre como é difícil obedecer a Deus e como é gracioso poder depender de Deus para isso. Eu acho que você está certo, Tonácio. Eu até levei um pudim para você. Mas tá bom, vamos mudar de assunto. Quinta-feira. Gente, pastor, muito boa aí os comentários do pastor Tonácio. Eu estava lembrando, gente, de Filipe Yancey. Ele faz um comentário, né? Ele diz assim, falando sobre a experiência da salvação, né? Daí ele usa o seguinte exemplo, ele diz assim, olha, você querer salvar-se pela obediência, pela sua justificação,
É como você ir no aeroporto, você faz o check-in, e ao invés de você entrar na aeronave, você vai para a pista de decolagem e começa a bater os braços. E daí ele fala assim, é exatamente essa a experiência da salvação de muitas pessoas. O avião está disponível com ar-condicionado, com comissão de bordo, tá tudo pronto, é só você sentar e usufruir da viagem. E, no entanto, alguns ainda optam por bater os braços, né? Tem uma consideração que eu acho interessante, eu fiquei pensando se alguém, de repente, em casa, o professor ficaria meio que se perguntando isso também. Na questão do livro de Deuteronômio, o Moisés, ele faz os 4 grandes discursos. E tem o terceiro discurso de Moisés, onde ele vai falar da mediação dessa aliança, que é mediada pelo pacto. E aí ele vai repetir a lei de Deus. Então ele fala ali, olha, o que circunscreve aqui essa nossa relação é a lei de Deus. E aí, qual que é a grande questão? Ali nós tínhamos rituais, nós tínhamos o decálogo, nós temos ali os outros livros que também falam de outras leis que eles deveriam observar, né? Nós não tínhamos ali somente o decálogo, tinha ali da saúde, as leis cerimoniais que eu já falei, nós temos as leis políticas, enfim, haviam leis. Só que qual que é a grande questão aqui do povo de Israel, né? Eles falharam em compreender que essa lei, ela não deveria ser apenas uma obediência externa, deveria ser uma questão interna, né? Tanto é que em Jeremias 31, o Senhor vai fazer, quando ele fala da nova aliança, ele diz assim, olha, eu porei a minha lei no seu coração. Ou seja, aquilo que o povo ele demorou a compreender, né? Que não eram os rituais, não era a prática externa que salvava, e sim a intenção daquilo, né? A modificação interna, a internalização do que aquilo representava. Então, no Novo Testamento, ele faria isso através do Espírito, né? Por isso que foi tão pertinente essa fala aí dos pastores em relação a ter a palavra encarnada em nós, né? Para nós conseguirmos, então, externalizar aí, em outras palavras, né? Sermos gente como Jesus, né? Seria essa questão que eu achei interessante. Na parte de quinta-feira, falando sobre adoração, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho muito importante para essa compreensão. É um texto de Deuteronômio, ele está aqui no capítulo 9, no verso 6 até o verso 24, nos é dito que Moisés, ele lembra que a experiência do povo, quando o povo desobedeceu, quando Moisés estava lá, né, no monte, recebendo as instruções da lei, da aliança, e o povo resolveu fazer ali um bezerro de ouro, né? Então, o Arão, ele pede as argolas, os objetos de ouro que o povo tem, e então ali ele faz um bezerro. É a partir deste momento, inclusive, que Deus ele começa a comparar, a chamar o povo de Israel de dura cerviz. Ou seja, a ideia aqui que Deus ele quer trazer para o povo é que eles estavam se tornando semelhante ao bezerro de dura cerviz que eles adoravam. Eles eram cabeça dura, um povo que não tinha... Era como se Deus estivesse falando, olha, vocês estão igual o bezerro, que não tem nada na cabeça. Vocês são um povo de dura cerviz. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E é por isso que Deus aqui, ele pede, ele convoca todos nós a uma adoração a ele. Porque uma adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus é uma destruição, seria uma desonra à criação de Gênesis 1, 26. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que nós adoramos, que nós colocamos no lugar de Deus, ela desfigura, desconfigura, destrói ali a imagem, a nossa identidade que nós temos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa ideia da adoração aqui que traz quinta-feira, é essa ideia aqui em Deuteronômio, onde Moisés faz uma comparação aqui no capítulo 9, que é o que acontece em Êxodo 32. O povo, ele, ao fazer um bezerro, se tornam como bezerro, cabeça dura. Ou seja, tem algumas lições interessantes aqui para nós, né, nessa questão aqui, nessa perspectiva da adoração. Quantos problemas, quantas coisas às vezes a gente passa na nossa caminhada cristã, porque a gente acaba sendo cabeça dura, né?
São problemas, às vezes, na família, problemas coletivos, problemas singulares, questões pessoais, espirituais, financeiros, porque às vezes a gente é cabeça dura, né? A vida espiritual, a nossa relação com Deus, ela afeta todas as outras dimensões da nossa vida. A dimensão emocional, a dimensão social, a dimensão, a ideia que nós temos de nós mesmos, tudo é afetado pela questão espiritual que acaba abarcando, né, contemplando todas essas esferas, né, porque é em Cristo em Deus que nós nos encontramos, enquanto pessoas, enquanto seres. Então, quando a lição aqui, ela diz assim, né, o último parágrafo, ela diz assim, Deus, ele não forçou o antigo Israel a segui-lo, e também não nos forçará, né? Deus, ele nunca vai forçar o ser humano a segui-lo. Mas aqui tem uma questão que é crucial para nós, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 20, lá fala sobre a morte do diabo. Apocalipse 20 declara para nós que aquilo que deu errado lá em Gênesis 3 vai ser consertado em Apocalipse 20. Diabo vai morrer, já tem um dia marcado, uma data marcada para a morte do diabo. O diabo vai morrer. Então, a nossa questão é permanecer em Cristo, sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, porque aqueles que escolhem viver uma vida longe de Deus, afastados de Deus, por fim acabam escolhendo, se tornando tal qual uma figura desfigurado como um bezerro, vivendo sem cabeça, vivendo com a cabeça, como a Bíblia diz, né, cabeça oca, dura cerviz. E o fim vai ser justamente aqui em Apocalipse 20, juntamente com a morte do diabo, né, com o lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E aí a gente vê de novo uma ação de juízo de Deus, né? A gente também tem que considerar o seguinte, né? Nós não podemos simplesmente andar com Deus e andar com o inimigo, né? Ou seja, aí eu tenho comunhão com Deus, mas aí eu vou fazendo tudo que eu quiser, vou em todos os lugares que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, esperando que Deus vai me mudar, né? À medida em que eu vou preferindo a companhia de Deus, em que eu vou priorizando isso, Ele vai me dando forças, né? Eu li aqui agora eu me perdi, não sei onde que eu li, mas eu li aqui uma passagem de Ellen White, né, dizendo que eu vou dizer com as minhas palavras, né, todo mandamento ou todo desafio que Deus faz para a gente, ele é simplesmente uma oportunidade de Deus oferecer o poder dele para que a gente cumpra aquilo, né? Então, priorizar Deus é importante, escolher Deus, estar na mão de Deus é importante, escolher a vida ao invés da morte é importante, né? E determinar no nosso coração a quem nós vamos adorar de fato também é importante. Bom, estamos terminando a lição. Quem sabe, gente, a gente podia dizer uma frase do que fica dentro do seu coração aí para a gente encerrar a lição. Podemos começar de baixo para cima aqui, o Tonácio, depois o Tiago e depois a Alisson. Vou então roubar uma frase tua, pastor. Eu tinha bastante coisa para falar aí sobre essa parte da adoração, mas eu sei que o tempo voa, então vou ficar com uma frase sua que eu gostei bastante. Escolha lutar a luta certa. Né? Escolha lutar a luta certa. Vai para a comunhão, é de lá que flui todas as coisas. Então, a partir dali, a gente já sabe que é mais que vencedor. Escolha lutar a luta certa. Valeu. Tiago? Acho que eu deixo que essa proposta divina tá para a gente todos os dias, diariamente, tá com a gente, e é uma escolha para a gente renovar cada vez mais. E eu gostei quando o Alisson falou a respeito dessa coisa da imagem do Filipenses, e tem uma outra imagem que eu gosto muito, que fala que não é que a jornada com Deus não é uma escada que eu subo, mas é uma escada rolante. Eu fico na escada e a escada me sobe. Eu tenho que decidir estar nessa escada constantemente, todos os dias. E que a gente decida isso diariamente, entenda isso, né? É progressivo e diário. Interessante que dá até para descer de uma escada rolante que está subindo também, né? Gostei da comparação. Alisson? Eu gostaria de deixar, pastor, uma frase que diz assim, que a obediência que é exigida por Deus pode ser alcançada pelo seu poder. Né? Aquilo que Deus nos pede, Ele pode realizar em nós, Ele pode nos dar força, e isso também, como o pastor Tonasso falou, é um dom dele, né? Um dom dele.
Amém. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Nós vamos orar agora, mas você sabe, você que é professor da Escola Sabatina, fica com as orientações aqui do pastor César Reis, tem orientações importantes para você, e a gente se encontra na próxima lição. Antes de terminar, vamos fazer uma oração, e eu vou pedir para o Tiago, por favor, orar conosco. Vamos lá então. Eterno Pai, obrigado pela tua constância, obrigado por falar conosco, obrigado por propor, por nos fazer livres e propor possibilidades de escolha para a gente, mas obrigado também por nos recomendar a vida, por nos encorajar a vida e por nos dar condições de bancar essa decisão pela vida, pelo bem, pela bênção. Nós hoje, mais uma vez, decidimos caminhar contigo e pedimos ao Senhor que teu Espírito nos visite constantemente, a todos nós que estamos participando, acompanhando esse momento de estudo, e para que a nossa vida também naquilo que no evangelho que a gente proclama, seja esse evangelho, onde a gente coloca para as pessoas as possibilidades, mas caminha junto com elas em direção à vida. Fica conosco, oramos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado aí pela sua audiência, compartilhe o nosso link, obrigado vocês também, até a próxima, um grande abraço. E aí, como você está? Espero que você esteja bem, não é? Você já imaginou que nós estamos no meio do mês já de novembro? Mais 45 dias nós vamos terminar o ano? Quantas coisas temos aprendido durante esse ano? Lições extraordinárias, não é? E esse trimestre agora estamos estudando sobre o livro de Deuteronômio. E na lição 8 que você está estudando, há um desafio para nós escolhermos a vida. É lógico que ninguém vai querer escolher a morte, não é? Todo mundo quer escolher a vida, mas às vezes algumas decisões que nós tomamos nos direcionam a realmente a morte. Nossas escolhas definem quem nós seremos no futuro. E também digo o seguinte, até mesmo no presente, não é, irmãos? Eu estou aqui para te dizer o seguinte para você, neste momento. Eu quero desafiar você, professor e professora da Escola Sabatina, a que tenham interesse verdadeiro pelos seus alunos. Porque se os seus alunos estiverem conectados com a palavra de Deus, eles estarão sendo fortalecidos no aprendizado e no crescimento espiritual e irão fazer boas escolhas. Escolhas inteligentes, escolhas sábias. Tá bem? Eu dei um cartãozinho aqui, é um cartãozinho muito simples. Não é? Quais são os benefícios de estudar a lição da Escola Sabatina? Está aqui, ó. Simples. Comunhão com Deus. A oração intercessória, porque ali na classe nós oramos um pelos outros. E temos que orar durante a semana. Você, professor e professora, coordene isso na sua classe. Faça ali um grupo de oração. Nós às vezes só oramos ali no sábado de manhã, não é? Mas durante a semana a gente acaba esquecendo. Não. Faz ali um caderninho de oração, para que você ore durante a semana por aqueles irmãos, por aquelas irmãs da sua classe. Divida entre eles. Não é uma boa ideia? Você pode fazer isso. O relacionamento social entre os irmãos, a Escola Sabatina nos proporciona isso. Quem sabe nos encontrarmos durante a semana em algum momento, não é? Ou quem sabe para a gente poder comemorar um aniversário, não só na igreja, mas ali na casa, a bodas de casamento de algum irmão, de alguma irmã. É importante a gente ter esse relacionamento social. Na classe ali a gente faz novos amigos. Sempre tem alguém que está na classe que a gente às vezes não conhece. É uma hora de a gente fazer novos amigos ali na Escola Sabatina. E o mais importante de tudo isso, é a gente preparar um povo para ter um encontro com Jesus, né? A Escola Sabatina, ela foi criada com um propósito. Tanto é que nós chamamos de unidade evangelizadora. Você já pensou que hoje a Escola Sabatina, ultimamente, né? Ela tem sido só o estudo da lição. Só o estudo da lição. O estudo da lição, ele é importante, é fundamental. Mas você tem que lembrar que a classe ela existe para um propósito também maior, que é a gente poder fazer ações missionárias, ações de testemunho, ações evangelizadoras. Eu quero desafiar você essa semana. Prepare aí a sua classe. Não é? Desafie a sua classe aí, professor e professor, desafie a sua classe a essa semana ter aí uma atividade missionária. Quem sabe visitar alguém que está adoentado, visitar alguém que está necessitado, alguém que ganhou um bebê, não é? Alguém que sabe, ficou desempregado, que precisa de uma palavra de apoio, de incentivo.
Alguém que descobriu uma doença essa semana? Alguém que teve um trauma muito forte? Então, desafie a sua classe. Me escuta aí, professor e professor, desafie a sua classe essa semana a fazer uma atividade missionária. Vamos sair da zona de conforto. Vamos procurar os nossos amigos. Tá bom? Desafio você essa semana a fazer isso. Eu espero que Deus te abençoe ricamente e vamos fazer uma atividade missionária essa semana. Tá certo, professor e professora? Desafio você, tá bom? Tenha uma semana abençoada e feliz. Um forte abraço de todos nós aqui da Associação Paulistana para você. Deus te abençoe.